Cumprimentamos nossos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos na lição de número 11, onde nós vamos falar sobre vivendo de forma moderada. Chegamos em mais uma lição onde nós vamos tratar sobre um dos frutos do Espírito. Chegamos no domínio próprio, domínio de si mesmo, o autodomínio, que é produzido pelo fruto do Espírito. E hoje nós vamos estudar os nossos 3 pontos. O primeiro, temperança, o domínio das inclinações carnais. Segundo, prostituição e glutonaria, o descontrole da natureza humana. 3, vivendo em santificação e deixando os excessos. Hoje nós vamos estudar sobre a vida no Espírito. Então vamos aprender como isso funciona na vida diária. O homem, ele é constituído de 3 partes. Então o homem é tripartido. Então nós vamos iniciar a nossa aula falando sobre a constituição do homem e como é que surge exatamente os instintos na vida humana. Então vamos lá. O homem, ele tem espírito humano, alma e corpo. Então viver de forma moderada é deixar que o Espírito Santo, que estava fora, agora pelo novo nascimento, o Espírito Santo, ele enche o espírito humano. A função do Espírito Santo é chegar na alma, atravessando os véus e agora vindo até o corpo. Esta é a função do Espírito Santo, fazendo com que haja o batismo com o Espírito Santo. Aqui nós temos uma vida cheia do Espírito Santo. Aí nós vamos aprender que existe 3 gerentes que controlam a alma humana, que todos nós já conhecemos. Na alma humana, nós temos 3 gerentes. Gerente 1, gerente 2 e gerente 3. O primeiro, o intelecto. O segundo, sentimento. Terceiro, a vontade. O corpo somente obedece. Nós aprendemos que o corpo vai apenas obedecer. Desta forma, o corpo, ele obedece na visão, no olfato, no paladar, na audição e no tato. Então, isto acontece porque esses instintos, ou seja, essas qualidades ou atributos que tem na alma, ela se une com um atributo que tem no corpo. Então essa união, fazendo um casamento dos atributos, forma o que nós conhecemos como mente, a mente humana. Então, a mente humana é exatamente a união dos atributos da alma com os atributos do corpo. Forma a mente. Agora sim, quando chega na mente, nós temos 6 instintos. Esses 6 instintos estão exatamente para atuar no mundo. Veja, meus irmãos, os instintos que vão atuar no mundo. O primeiro instinto, alimentação. O segundo, comunhão. O terceiro é o instinto de reprodução. O quarto, instinto de domínio. Quinto, aquisição.
sexto, de proteção. Aqui nós temos os instintos, que são 6, número do homem, é o número do homem. Então, o homem vive em função desses instintos para atuar no mundo. Veja aqui a nossa aula chegando exatamente com o equilíbrio. A nossa lição vai falar sobre equilíbrio. Tem várias vezes esta palavra na nossa lição. Equilíbrio. De quê? Desses instintos, ó, de 1 a 6. Então, o que é o pecado? O pecado é exatamente quando esse equilíbrio desequilibra. Então, o desequilíbrio do equilíbrio gera o pecado. Então, você pode estar com 2 instintos bons, mas 4 instintos podem estar ruins. Isso nós podemos ver, por exemplo, na comunhão aqui o seu instinto pode estar bom. Por exemplo, na comunhão nós temos com Deus e com as pessoas. Então, nós aceitamos a Jesus e nos aproximamos de Deus, e Jesus nos fez o bem maior, que é a salvação da nossa alma. Com isso, Ele nos disciplinou, vindo exatamente a disciplina para o nosso corpo. Desta forma, nós precisamos ver bem, ouvir bem, falar bem. Tudo isso acontece por causa do Espírito Santo, que está no nosso espírito humano, que chegou no corpo, a fim de que esses instintos sejam equilibrados. Agora, o que acontece é o seguinte: a luta vai acontecer entre 2 leis. Nós temos a lei de Deus, que está no espírito humano, e nós temos aqui a lei dos instintos. Olha aqui, irmãos, as leis do instinto. O que é isso? É que Paulo vai falar exatamente aqui, nós podemos ver essa confusão entre 2 leis. Quando você abre a Bíblia, exatamente em Romanos capítulo 7, versículo de número 21, Romanos 7, 21, assim que, querendo eu fazer o bem, acho outra lei em mim. Então nós temos aqui, querendo fazer o bem, acho outra lei. Então essas leis do instinto são chamadas de outra lei, que ela não estava exatamente antes do pecado, elas não eram pecaminosas. Então é a lei do pecado e da morte. Aqui nós temos exatamente as leis que surgiram pecaminosas no instinto humano. Então as leis, elas fazem o homem pecar na alimentação, que nós temos aqui a glutonaria, nós vamos estudar. Na comunhão, nós temos aqui os ídolos, porque são eles que tiram a presença de Deus da nossa vida. E nós temos aqui a reprodução. Quando está em pecado, nós temos aqui a vida conjugal extra, que afeta a família. Aqui nós temos quando o pecado está chamado no original de porneia, que é onde deriva o nome de prostituição, de pecados ilícitos sexuais. É a área da porneia. Todo pecado relacionado ao sexo está na área da reprodução, que é o instinto. Então essas leis, que são outra lei, que difere da lei de Deus, elas vão batalhar contra a lei de Deus. Então vai ter uma briga entre as leis dos instintos, querendo pecar, entrar no desequilíbrio, e você agora tem a lei de Deus que vai combater as leis que vão fazer você pecar. Então Paulo vai dizer o seguinte, versículo 22, porque na outra condição, segundo o homem interior,
Olha aqui, o homem interior. Homem interior. O homem interior está aqui, ó. Segundo o homem interior, o que é que diz mais? Regozijo-me na lei de Deus. Veja onde é que está, no homem interior, a lei de Deus. Mas vejo nos meus instintos outra lei. Nos meus instintos outra lei. E esta lei se rebela contra a lei que está gravada na minha mente. Então a minha mente, quando recebeu a lei de Deus, a minha mente foi transformada. Então a lâmpadazinha aqui está acesa. Ela não está apagada, porque ela está, Provérbios 4:18, está clareando a cada dia, a cada momento, até que seja dia perfeito. Então nós vemos o seguinte, que a lei de Deus, ela combate contra as leis do pecado e da morte que estão nos instintos humanos, que foi afetado pelo pecado com desequilíbrio dos instintos. Aí nós temos Paulo falando novamente no versículo 24: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo desta morte? Então, ele vê a opressão quando o homem está na carne, dos instintos levarem à morte, porque as leis do pecado faz com que a pessoa não sirva a Deus. Quando o homem procura servir a Deus na carne, o pecado escraviza, porque a carne não se dobra. Não existe servir a Deus na carne. Se você escolher na sua mente, eu vou servir a Deus na minha carne, então a carne, ela é mais poderosa, é como uma balança. Nós temos aqui uma balança, olha aqui. Quando você serve a Deus com a carne, onde é que vai pesar mais? A carne. Aí você, ó o espírito aqui, ó. Onde é que está pesando mais aqui, o peso maior, onde é? Né? Na carne? Então você vai pecar. Por quê? É porque você está alimentando a carne. Desta forma, você pode ver que você não vai agradar a Deus, porque a carne vai escravizá-lo. Então ela escraviza o homem por causa do poderio da carne. Então você tem que escolher a servir a Deus. Desta forma, tudo que está abaixo vai entrar em submissão. Então, como eu me livro da carne, enchendo o meu coração da palavra de Deus. Aí nós vemos que o salmista disse o seguinte: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, os instintos só não pecam quando eu guardo a palavra no coração. Então, quando a palavra está aqui, ó, no meu coração, não há espaço para o pecado. Então, o que vai me reger não é mais a minha mente carnal. O que vai me reger é a palavra de Deus, que vai exatamente transformar a minha mente, como diz Romanos 12:2. Transformai-vos o vosso entendimento, para que seja nós agradáveis diante de Deus. Nós temos, meus amados, no versículo 25 de Romanos 7, enfim, agora dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de boa mente, agora a minha mente está boa, por causa da palavra, glória a Deus, eu de boa mente servirei a Deus, a sua lei, servirei a Deus. Depois de eu servir a Deus, fazer esta escolha, eu jamais agora vou escolher servir a Deus na carne, porque ela me faz eu pecar. Então, é uma escolha. O pecado não é automático. Não é ele que aperta o botão para você pecar. É você que escolhe pecar. É claro que há tentações externas, que ela vai fazer você pecar.
Mas você pode dizer um não a ela. Foi Jesus que nos ensinou a resistir o diabo na fé. Foi Jesus que nos ensinou a estar em oração e em vigilância. Porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Aí nós temos aqui, mais uma vez, Paulo falando sobre as obras da carne. Olha aqui, meus irmãos, as obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas publicamente, as quais são prostituição. Olha aí, prostituição. Fornicação. Depois, imundícia. Então, prostituição, fornicação leva à imundícia. Veja que a imundícia é o resultado da fornicação com a prostituição. Aí nós temos aqui dissolução. Dissolução é a pessoa estar irada, promover discórdia, promover exatamente contenda. Então, nós devemos evitar a dissolução, que ela vai estar exatamente aqui no domínio. Você tem que ter domínio próprio. Então, para que não haja dissolução? Não pode haver dissolução. Aí nós temos também o seguinte, que depois da dissolução, as obras da carne são idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas. Então, a idolatria está afetando a comunhão. Então, quando o instinto de comunhão está desequilibrado, então existe a idolatria. É o desequilíbrio da comunhão. Quando a pessoa procura ídolos, tanto mortos como vivos. Porque os ídolos dos gospel são vivos. São cantores, são pregadores, são pastores. Então são cantores vivos, que têm ouvido e ouvem, têm olhos e veem, que é diferente de muitos ídolos que tem por aí, que não tem olho, que não tem olho e não vê, tem ouvido e não escuta. Aí diz o seguinte: ciúmes, iras, discórdia, divisão, heresia, invejas, homicídios, embriaguez. Olha aí, nós temos aqui embriaguez, glutonaria, é a nossa lição, viu? Glutonaria, que leva exatamente a orgias. Então, nós temos que as orgias é o resultado, primeiro, a pessoa come e bebe, está desequilibrado aqui, ó, na alimentação. A pessoa não tem equilíbrio quando vai comer. Come de tudo, tudo que vê na mesa, ele é um glutão. E o glutão, o que é que ele faz? Ele vai comer com os olhos, para depois comer com a boca. O glutão, ele olha e vê a comida e coloca no prato. Então vamos ver aqui, ó, o tamanho aqui, ó, do cálculo da alimentação do glutão. Aí nós temos aqui, ó, o prato dele, né? Nós temos aqui o prato dele, a comida, olha aí. Ainda tem a coxinha aqui, ó. A coxinha de galinha. Olha aí a coxinha de galinha aqui, ó. Aí ele olha para cá, ainda olha para o prato alheio. Ainda olha para o prato alheio. Aí ele diz o seguinte: se você não quiser a sua carne, eu quero. Eu como a minha carne, o meu comer, eu como o seu. Então a glutonaria não é o simples fato de comer muito. Comer muito é a falta da educação. Mas a glutonaria é isso aqui, ó. O que é glutonaria, ó? É quando ele vai comer, primeiro ele tem o olho gordo, quer comer muito, falta de educação, mas quando ele coloca no prato, ele vai comer só a metade, ó. Essa outra metade aqui, ó, vai pro lixo. Isso aqui é glutonaria. Quando você não come com a boca, come com os olhos. Isso se chama glutonaria.
só comeu a metade. O resto aqui foi para o lixo. Isso é o pecado da glutonaria. Então, o instinto da alimentação está desequilibrado. Aí por isso você peca na alimentação. Você pode estar bem na alimentação, na comunhão, mas você pode estar mal na reprodução, no domínio, na aquisição, na proteção. Então, o homem é 6, tem 6 instintos, é onde ele atua no mundo. Vejamos, meus irmãos. O glutão, ele recebe informação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está em nós, não está fora. Então, você não vai ouvir uma voz de fora. A voz vai vir de dentro. Então, você vai ouvir a voz do Espírito aqui, ó. Ó. Ela não vai estar fora. A voz não vai estar fora. A voz vai estar dentro. Então, a voz vai falar ao teu Espírito. Porque é o Espírito Santo quem vai te guiar. Desta forma, ele vai dizer: meu filho, olha a gordura, olha o sal demais, conforme diz a lição, olha o açúcar demais, olha a obesidade, olha aí a diabetes, cuidado com o coração, com o infarto. Então, o Espírito Santo vai fazer com que você cuide do seu corpo, porque é a morada dele. Então, a morada do Espírito Santo é o corpo. Então, ele vai dar o alerta. Agora, a escolha está contigo. Vai ouvir o Espírito Santo ou vai pecar contra o seu corpo? Então, quando você come, você peca contra o seu próprio corpo quando faz a glutonaria. Porque o comer em si é para o corpo, mas o excesso e lançar no mato ou no lixo é a glutonaria. Aí você olha para o prato, quer comer demais, aí o Espírito Santo diz: meu filho, olha a gluta. Aí os instintos, que a alimentação diz o seguinte: coma, 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 pode comer. Então há uma luta entre o instinto desequilibrado da alimentação com a voz do Espírito. Meu filho, olha a gula. Aí a alimentação desequilibrada, olha a massa. Aí você come, 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 desenfreado, nem mastiga, aí está gordo, vai prejudicar o templo do Espírito Santo, vai entrar nos hospitais, fazer dieta, a fim de agora procurar ter uma saúde. Nós temos aí na internet o Dr. Laí Ribeiro, que ele age muito nesta área da nutrição. Ele fala dos melhores alimentos que o ser humano pode obter na terra. Aí tem uma lista ali dos 6 melhores alimentos. Muito bom. Recomendo a você procurar aí na internet, no YouTube, os vídeos do Dr. Laí Ribeiro. Então, meus amados irmãos, nós temos o seguinte: como está o equilíbrio na alimentação? Está bem? Graças a Deus. E na comunhão? Está bem? Mas nem todos estão bem na comunhão. Porque a comunhão é um fator principal para adorar a Deus e ter amizades com o nosso próximo. Então, se eu sou jovem ainda e pretendo me casar, primeiro eu preciso de comunhão com Deus para o casamento estar bem. Depois da comunhão, aí vai se chamar um outro, que o jovem, ele vai querer se casar. Então, o jovem vai querer se casar, ele vai precisar de quê? Da reprodução. Porque é na reprodução que vem a família. Tá vendo aí? Então, a reprodução, quando está equilibrada, quando Deus deu a reprodução, Deus deu exatamente para o homem dar continuidade na família. E desta forma, quando há o desequilíbrio na reprodução, o homem ele torna-se exatamente adúltero, fornicário, ele entra na área da porneia, tem uma vida extraconjugal, provoca a ira
nos filhos. O que é isso? É quando o filho olha para o seu pai e vê ele com outra mulher. Isto vai provocar ira nos seus filhos. Não é a disciplina, não é o cuidado, não é isto. Ele não vai ficar com raiva por causa da disciplina. Ele vai amar mais a você. Mas quando há um desequilíbrio na área da reprodução, o homem não se controla com a sua família e vai atrás de uma nova família, aí ele entra em pecado. Infelizmente. Aí nós temos exatamente que o homem, ele precisa estar bem com Deus, para que estas atitudes dos instintos não venham lhe prejudicar. Por exemplo, a visão, é o olho. O olho é principal para que o equilíbrio ande direito. Porque tudo começa com o olho. Se vocês observar, o próprio Deus, na sua palavra, diz, foi Jesus quem falou, se o teu olho for bom, olha aí, todo o teu corpo será bom. Olha aí. Se nós tivermos com o nosso olho bem, como é isso, irmão? É fazer com que ele não venha pecar. Se nós temos o olho direito e o esquerdo, o direito é mau. O esquerdo é bom. Porque diz a Bíblia, se o olho direito pecar, arranca. E o que é isso, irmãos? O olho direito é carne. O esquerdo é espírito. Então andar em espírito é andar exatamente com o olho esquerdo. Veja que há necessidade de nós andarmos em espírito para não cumprir os desejos da carne. Então nós temos aqui o paladar, que ele funciona exatamente na alimentação, a visão, que funciona aqui na aquisição, quando a pessoa vai comprar, e se ele estiver bem com Deus, ele compra e paga. Isto é o equilíbrio da aquisição, desse instinto que está no homem. Desta forma, quando ele entra em desequilíbrio, o que é que acontece? Ele tem os seus cheques que voltam, sem fundo, ele não paga aquilo que compra, está sempre na sua porta batendo os galegos. Isto acontece que há um desequilíbrio exatamente na aquisição. Faz diversos empréstimos, não consegue pagar, o nome vai para o SPC, então ele está em pecado aqui. Porque a aquisição dele está desequilibrada. Mas quando está equilibrada, ela faz bem e parte do ser humano. Um jovem precisa da alimentação, da comunhão, da reprodução, como nós aprendemos aqui, do domínio, da aquisição. O jovem, ele precisa futuramente casar-se e adquirir os seus móveis, adquirir exatamente seus bens. Isto faz parte da aquisição, por causa da reprodução, por causa da comunhão. Então, um vai chamando o outro, para que haja um engrenamento. Um engrenamento. Olha aqui, irmãos. Se uma dessas falharem, as outras falham. É como se um abismo chamar outro abismo. Se nós temos numa família o pai, a mãe e os filhos. Se o pai recebe a missão de Deus, olha a missão. Depois a mãe, ela está debaixo desta missão. Então, a mulher, aqui é o marido e a mulher. Então, a mulher, ela está sob, ou seja, debaixo da mesma missão do marido. Por isso que a mulher recebe o papel de submissão.
Então não tem nada a ver com a escravidão, que muitas mulheres acham que é escravidão. O homem de Deus recebe a missão, a mulher está debaixo da mesma missão do homem. Submissão, debaixo da missão do homem. Desta forma, o primeiro alicerce para funcionar na família é exatamente isso aqui. Primeiro, nós temos, Paulo diz, vós mulheres, submetei-vos. Então, submissão. Segundo, marido, amai-vos, vossa mulher. Terceiro, nós temos filhos, obedecei. Olha aí a cadeia da felicidade. Obedecei. Então, meus irmãos, nós temos o seguinte. Os filhos olham para a mãe, olham para o pai. Se a mãe se submete, se o pai ama, os filhos obedecem. Então, é uma engrenagem que funciona uma com a outra. Se uma falhar, todas falham. Se a mulher não se submete, o marido não a ama. Se o marido não a ama, os filhos não obedecem. Então, a mulher precisa ser sábia. E é ela quem edifica a nossa casa, a casa do homem. Então, ela edifica a casa. O homem ama. É automático isso. Se ela obedece, ou se ela é submissa, eu a amo. E se eu a amo, os meus filhos obedecem. Então, se nós andamos com essas engrenagens perfeitas, em equilíbrios, vai andar tudo bem a nossa família. Então, nós observamos o seguinte, que o diabo, ele atua exatamente na tentação para que haja briga e confronto exatamente entre a alma e o espírito. Então o confronto é exatamente aqui, ó. Primeiro, o Espírito Santo está no espírito humano. É o gerente número 1, o mais poderoso. Aí nós temos a alma aqui, que tem 3 gerentes. Esses 3 gerentes não querem se submeter ao gerente de cima, que é o Espírito Santo. Desta forma, a alma quer comandar o corpo, fazer assim a carne. Então a carne é a unidade da alma com o corpo, que forma exatamente a mente. Então a mente é exatamente a união entre a alma e o corpo, que ela funciona para gerar esses instintos. Aí nós temos exatamente, irmãos, o cuidado maior com o templo do Espírito, que é o nosso corpo. É ele quem vai nos ajudar a ter uma boa alimentação. Porque muitas das vezes nós temos uma cultura dos nossos pais. Os nossos pais deixaram uma má alimentação. Isso aqui é terrível. Os nossos pais morreram do coração, de diabetes, de pressão alta, tudo isso. Se nós seguirmos esta má alimentação que os nossos pais deixaram como cultura, nós vamos seguir nos mesmos passos, morrer do mesmo jeito. Então nem toda doença ela é genética. Ela é adquirida com alimentação. Então, conforme disse o Dr. Laí Ribeiro, seja o seu alimento o seu remédio, e seja o seu remédio o seu alimento.
Aí alguns irmãos ficam preocupados em saber o que comer e o que não comer. Então, o que eu posso comer e o que eu não posso comer? Paulo vai falar, meus irmãos, em Romanos, que não é a comida que vai nos fazer agradável a Deus. Então, o que é que eu posso comer para agradar a Deus? É questão de consciência, é questão do bom senso entre nós ouvirmos a voz de Deus e ajudar o nosso corpo. Nem toda alimentação deve nós ingerir, porque existe alimentação que vai nos ferir, vai maltratar o nosso corpo. Então, nem tudo é lícito, nem tudo convém. Aí Paulo vai dizer o seguinte, que uns comem legumes, outros comem carne. Aquele que come legume não julgue o que não come, ou seja, o que come carne. E o que come carne não julgue o que come legumes. Nós não queremos ser aqui jamais adventistas ou também legalistas para impor leis de alimentação. Nós estamos estudando uma lição que fala sobre o cuidado do corpo, que deve ter cuidado com os excessos, tá certo? Aí alguém pode perguntar, e a carne de porco, irmãos? Irmãos, temos nós autodomínio, porque o autodomínio é ele que nos vai fazer levar a proteção, olha aí, o domínio vai fazer nos levar a proteção do nosso corpo. Se alguém come a carne de porco, dá graças a Deus e ora a Deus, crê que Deus santifica, não há nenhum problema. Tem outros que não comem a carne de porco. Também nós devemos respeitar, porque eles acham que é imunda, aquela bactéria do porco que vai para o cérebro e mata a pessoa. Isso tudo é verdade. Nós sabemos que até mesmo a palavra porco deriva da palavra porcaria. Mas não é por isso que ela vai deixar de ser um alimento. Mas nós vemos o seguinte, vai cuidar do corpo? Então veja o que é melhor para você. Veja a melhor comida. Então, meus irmãos, o cuidado com o corpo é essencial. Primeiro, por quê? Porque é nele que tem a nossa vida. A vida está no corpo. E nós temos o seguinte, como é que nós pregamos o Evangelho? Como é que nós testemunhamos de Cristo? Com o corpo, com a vida. É por isso que é indispensável uma boa alimentação. Então, cuide do seu corpo, porque você vai viver muito tempo, vai testemunhar muito tempo, vai falar de Jesus muito tempo. Tá certo? Que Deus abençoe a você. Então, meus amados irmãos, nós estamos chegando nos momentos finais da nossa lição. Queremos que Deus te abençoe bastante, muito mesmo. Tá certo? E que nós tenhamos o cuidado de nós jamais pecar contra o Senhor. Sejamos nós equilibrados, certo? Para que nós não podemos dar lugar à carne. Para encerrar, nós temos aqui o espírito humano, a alma e o corpo. O espírito humano, 3 qualidades: fé, amor e esperança. A alma, intelecto, sentimento e vontade. Aí nós temos o seguinte, as brigas, as discórdias da carne contra o espírito. A luta milenar. A Bíblia diz que até hoje acontece isso, porque Agar e Ismael contra Abraão e Isaac. Tá vendo aí? Que é uma luta milenar que vem desde os antigos primórdios dos pais da nossa igreja, desde o Antigo Testamento. Aí nós temos o seguinte, a fé luta contra o intelecto, olha a luta. O amor luta contra o sentimento. A esperança luta contra a vontade. Então são lutas que nós devemos ver que só vencemos se nós alimentar o espírito. A fé, ela diz o seguinte, você crer que tudo vai dar certo. O intelecto não crer. O intelecto quer acabar com tudo. Tá vendo aí?
a vontade, ou seja, o amor, a esperança, nós temos aqui que a esperança tudo espera, o amor tudo suporta, a vontade quer acabar com tudo, o sentimento, se eu ver, acabo com tudo. Então nós temos aqui carnal, o sentimento carnal da alma, e nós temos o amor do espírito. Então, não deixe a carnalidade vencer. Deixe que o amor brote no seu coração. Se nós temos aqui um jovem, uma jovem, que vão se enlaçar em matrimônio, isto começa no namoro. Então, no namoro é que começa tudo. Aí o camarada, ele é carnal. Ela é espiritual. O que é que acontece? Ela sabe que ele é carnal, que ele é carnal. Mas ela não termina o relacionamento porque acredita que ele vai casar com ela. Desta forma, ela se entrega para ele por causa do espírito chamado de pombagira, que atua no namoro quando ele é carnal e ela não acaba o relacionamento. O que é que acontece? Ele faz um filho, né? Há um desequilíbrio na porneia, exatamente fornicação, sexo antes do casamento, e acontece que ele passa a se tornar um canalha. Por quê? Porque ele agora é pai e foge, não tem exatamente controle da situação, não quer assumir a paternidade, e desta forma ela fica sozinha pagando o pato. Meus irmãos, tenhamos o cuidado com o equilíbrio das nossas áreas. Ela está na área da comunhão, da alimentação, da reprodução, do domínio, da aquisição, da proteção. Tudo isso está no homem. É por isso que nós estamos estudando sobre a velha natureza, que ela não pode se sobrepor à nova natureza. Sejamos pessoas, como diz o apóstolo Paulo, escolher servir a Deus, controlar as nossas iras, as nossas raivas, não sair quebrando tudo, porque está aqui no domínio, ó, quando está aquele desequilibrado, a pessoa quebra a televisão, quebra a rack, quebra tudo, falta de domínio, se ira bastante, bate, xinga. Isto é desequilíbrio na área da proteção e do domínio. Então tenhamos o cuidado, porque a loucura sempre vai entrar, e quando a loucura entra, sai a sabedoria. E o vinho é exatamente a loucura deste mundo. Quando a pessoa dá lugar aos instintos para se desequilibrar e a lei do pecado entra e lhe mata, isto é o vinho do mundo. A nossa lição vai dizer no texto que está na nossa Bíblia, a leitura bíblica em classe: não ameis o mundo, filhinhos, nem o que no mundo há. Então, o vinho está no mundo, não ameis o vinho em que há contenda. Salomão foi um homem beberrão, que bebeu muito vinho. Ele sabia que não poderia ficar sábio, cheio de vinho. Desta forma, ou sábio, ou embriagado, e com exatamente loucura. Tenhamos nós o cuidado de não deixarmos a loucura entrar dentro de nós, para tirar a sabedoria, que ela é adquirida com o conhecimento. Então Deus atua no conhecimento, o diabo atua na ignorância. Por isso que nós devemos conhecer sempre ao Senhor. Diz Oséias: conhecer ao Senhor, porque se nós não conhecer ao Senhor, a nossa vida vai ser destruída, conforme o povo de Israel foi destruído por falta de conhecimento. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que tenhamos o conhecimento de que as leis de Deus possam atuar sobre as leis dos instintos e que elas jamais venham se desequilibrar para nos fazer pecar. Que Deus abençoe e te guarde. Fica com Deus. Amém.